Pessoal, vocês estão bem? Digam amém. Amém. Eu estou muito bem. Eu estou extremamente bem. Isso não é que às vezes a gente olha, está bem porque não tem luta. O tanto de extremamente bem que eu tenho extremamente luta para resolver na minha vida. Pensa um cara, um para-raio de problema e guerra e luta é eu. E sabe por que às vezes eu sou? Só por causa de vocês. Parece que tem um imã. Essas carinhas aí, só Jesus na causa. Estamos tudo no mesmo barco, precisando de Jesus a cada dia. Ninguém é melhor que ninguém. Estamos carecendo a cada dia da presença, da glória de Deus. Mas vale a pena, né, gente? Nós nascemos para isso. Quem é que entende que nasceu para servir a Deus? Fala assim: o que seria da gente sem Jesus? Eu fico pensando hoje, aonde nós estaríamos agora nesse exato momento, no domingo, se não na casa de Deus? Quando eu digo isso, eu quero dizer, qual é o ambiente que você e eu estaria, se não nesse aqui, para adorar a Deus? Que lugar seria mais, que nos chamaria mais atenção? Qual é o lugar mais prazeroso do que estar na casa de Deus? Eu sou crente igrejeiro, eu amo igreja, eu amo gente. Se tem duas classes de pessoas que não podem atuar, e eu vou dizer ministerialmente sobre isso: vendedor e pastor. Se não gostar de pessoas, sai fora, que não é o teu lugar. Tem gente que pensa assim, ó, é um desafio para o homem entrar numa loja com uma mulher, sim ou não? Não. Dentre muitos, escute só. Dentre muitos desafios, aquelas que não são crentes, vamos se cuidar um pouquinho, que a esposa está olhando esse que vai dizer amém, eu sei disso. Sabe aquelas que não são crentes lá, quando vai na loja e o marido vai junto, é desafio ou não é, gente? Cara, chega a dar dó de ver um vendedor tirar 20 calças, não, essa calça e tal, e às vezes não compra uma. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não compra uma. E dá um dó de ver aquela, geralmente a mulher, uma vendedora, por isso que deve ser mulher, mulher deve entender, né? Mulher com mulher, porque elas puxam e tiram aquelas pilhas de calça. Cara, tem coisa na cabeça da gente, agora eu vou falar em nome dos homens aqui, que dá um nó na cabeça da gente. É a mesma coisa, tu tá passeando, olhando, vamos entrar nessa loja, tu pensa, tu vai comprar o quê? Não vou comprar nada, mas o que tu quer lá? Eu só quero dar uma olhada, mas olhar o que tu não vai comprar? E aí a gente, é assim, não é? E aí tu entra na loja, elas olham tudo, só que às vezes é golpe, porque elas compram também. E pastor tem que gostar de gente. Eu vou dizer sinceramente, sim, às vezes a gente reclama, claro que reclama, você não sabe, mas eu reclamo para Deus também. E às vezes é de você também. Reclamo sim, reclamo de Jesus, me ajuda, dá graça, Pai. Já fui uma, fui duas, fui três, já falei, Senhor, não tem mais nada para falar, já dei tudo de mim. E chama e a gente vai lá de novo, e vai com amor. Que a reclamação não é uma reclamação de murmuração, não, é que eu não vejo a hora que Deus faça a obra na vida de cada um. Então às vezes não é fácil, gente, não é fácil. E Deus dá graça, essa é a parte boa. E isso nos leva a um lugar de sentimento de amor tão grande, tão profundo, que mesmo que se a gente quisesse desistir, se Deus dissesse, então desiste, não dá, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente é entrelaçado no sentimento de amor. Então mesmo que a gente queira, não consegue. Então é duas classes que não tem como você exercer se você não ama a gente, sendo pastor e vendedor. Porque lidar não é fácil lidar com pessoas. E a gente sabe que é uma guerra, um desafio, mas como é prazeroso quando estamos no lugar certo que Deus nos deu para estar. Amém? E agora eu quero dizer, eu amo vocês, tá, gente? Não estou bravo, estou feliz. Quando eu disse que a gente é um para-raio, por quê? Porque a Bíblia diz que igreja é como um hospital, correto? E o hospital é lugar de quê? De gente que está doente, doente da alma, doente do espírito. São pessoas que reconhecem. E aí que é top demais isso. Não está na Bíblia, mas talvez um dia você já ouviu. Quem não vem pelo amor, vem pela... Isso não é bíblico, tá? Não está na Bíblia isso. Mas o contexto e o sentido disso faz sentido. Quantos de nós, pensa agora, você veio para a igreja num momento ruim da sua vida?
Às vezes estava tudo perdido. Testemunho de pessoas que eu não sabia para onde eu ia correr. E aí nesse momento eu lembrei da igreja. Nesse momento eu lembrei que quando eu era pequeno, eu era criança, eu ia para a igreja e lá eu ouvia Deus. Ou sabe daquele jeito, talvez você já tentou de tudo, já fez, cara, de tudo, já fez força, já fez de tudo. E chegou um momento que você olhou e disse, não adianta, ou eu vou para Jesus ou minha vida não pega no tranco. Quem está entendendo o que eu estou falando assim? E esse momento Deus estava dizendo, eu tive que deixar isso acontecer. Porque João 15,16 diz, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeeis para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. João está falando ali que é uma escolha de Deus a nosso respeito. Agora, a decisão do livre-arbítrio de estar com Cristo é outra instância de nossas vidas. Mas nós fomos pessoas escolhidas por Deus. E sabe por que a gente não consegue se achar muitas vezes? Porque fora dele não há vida e não há celebração. E quando nós entendemos isso, ou tu te rende ou tu te rende. Não tem mais como nós termos uma vida paralela a uma vida fora do cristianismo. Você não serve mais. Se você tentar se reportar para aqueles ambientes onde você tinha alegria, prazer, onde você buscava aquele momento de êxtase da sua vida, você vai entender e vai ver que naquele período poderia ser até bom, porque o pecado ele gera momentaneamente um nível de prazer sobre aquilo que você está usufruindo, está naquele momento, mas a consequência disso, o boleto é caro para pagar, e depois passa o efeito de tudo. Passou a noite, passou aquele momento, o que fica? Um vazio dentro de cada um de nós. E sabe o que esse vazio está clamando? A voz daquele que o formou e o criou. É o vazio do Espírito, que só Deus pode preencher. Então eu quero te aconselhar um bom começo de culto nessa noite. Decida amar Jesus genuinamente. Faça um voto com Deus. Diz, Senhor, se tu me ajudar e for todos os dias comigo, eu te dou a minha vida, o meu coração, como uma régua entre nós dois, que eu nunca vou te deixar. Viva o que vier, aconteça o que acontecer, é melhor que eu parta para a glória do que eu permaneça na terra sem a tua presença, porque esse é o momento que nós vamos viver o que nós cantamos. Não há outro lugar para estar, não faz mais sentido longe da presença de Deus. E não me venha com história. Eu sei que você é crente, então estou tranquilo nessa noite para ministrar sobre a sua vida. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho Jesus dentro de casa. Glória a Deus. Tem que ter Jesus dentro de casa, no trabalho, no templo. Tem que ter Jesus dentro de casa, no seu coração, onde é que você for. Eu estou dizendo que tem um Jesus que você é expressão genuína da glória de Deus. Quando você fizer um negócio, tenha Jesus, seja homem honesto. Quando você tratar sua esposa, seja honesto. Tenha Jesus, tratar seu marido, seja honesto, tenha Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai começar a fazer sentido e você vai ver que vai ter uma virada de chave. Agora, enquanto nós ficarmos costeando, é a mesma coisa. Sabe aquela amizade que só favorece? Enquanto você está dando para ela, você está servindo ela, você está estendendo a mão para ela, beleza. O dia que, se porventura você usar algo chamado um filtro, que você olhar para aquela amizade e dizer por algum motivo não, e ela ficar bem surda contigo, ficar magoada contigo, não gostei, você não é mais meu amigo, achei que eu podia te contar contigo a vida inteira, você não mais me favorece. Às vezes tem glória a Deus, porque tem pessoas que se aproximam como consumidores, sanguessuga. Nem todos são verdadeiros o tempo todo perto da gente. E eu digo isso por razão de causa. Eu escuto e vejo tanta coisa. Eu sei o que eu estou dizendo aqui. Eu sei o que eu estou dizendo. Porque o mundo ele trabalha de tantas formas assim para fazer com que as pessoas se distanciem dos caminhos de Deus. E fala sem conhecimento de causa das coisas. E aí fico lançando coisas às vezes assim e gera algo ruim, porque soa de uma forma negativa. E agora eu vou dizer algumas coisas assim, antes de começar a ministrar a palavra, que eu preciso falar assim, está me vindo na mente agora, como foi esses dias. Tem irmão aqui da igreja que disse que estava conversando com outra pessoa,
e não veio o caso, não vou dizer o nome dele, e essa pessoa disse que falou mal ao meu respeito. Tu vai lá na igreja, a casa, eu não entendo isso, um cara tão gente boa. Mas disse que falou mal, assim, falou algumas coisas, não é que falou mal da minha vida, mas só algumas, né? E aí diz que essa pessoa, né, diz que ouviu e tal, e diz que gerou curiosidade, veio, hoje congrega aqui na casa, é uma benção, e diz que nada a ver o que falou, nada a ver o que falou. E eu perguntei, é justo que ele disse a meu respeito? Disse, não, pastor, nada a ver, totalmente diferente. E outra pessoa, são coisas que acontecem, gente, e eu preciso deixar mais claro algumas coisas, né? Eu também, pegando o gancho de algumas coisas, e se Deus está me levando, não está no meu esboço, nem comecei a pregar ainda. Eu tenho empresa há mais de 20 anos. Eu tenho empresa, sou empresário 20 anos. 20 anos nunca fui para SPC, 20 anos eu nunca fui para Serasa, eu nunca entrei no vermelho assim de nome sujo. Sempre, minha vida é 100%. Então sou empresário há 20 anos. E tem um irmão um dia que estava no mercado, olha só, por isso que eu digo assim, quanto o diabo é sujo nas coisas que faz. Tinha um irmão da igreja que estava no mercado, e eu passei de carro, e meu carro é bom, enfim, não é tudo aquilo, mas é um carro bom. E eu passando de carro lá, e aí de repente aquele irmão disse, aquele lá é meu pastor, ó. Aí o cara, o quê? Aquele lá é o teu pastor? Igreja é tudo mesmo. Olha só o carro que o teu pastor está andando. É sempre assim, os pastores andando de carrão, enquanto os crentes mesmo estão andando de bicicleta. Só que, o que acontece? Ele não conhece a minha vida. Eu tenho 20 anos de empresa, sou empresário há 20 anos. Quem me deu o carro, a casa onde eu moro, foi a igreja. Só que quem não sabe pesbar, o pastor está bem na foto, olha o carrão dele. E é a empresa que eu trabalho há 20 anos, ininterruptos. Eu sou empresário, dizimista, ofertante há 26 anos. E o Senhor vive debaixo de uma medida de glória sobre a minha vida. Só que quem não sabe, diz aí, não, lá naquele momento dirigindo o carro não é o carro que é o pastor. Lá é o empresário que comprou. Então a gente vê assim o quanto que às vezes o inimigo é sujo em algumas coisas que faz. E ele muda o sentido, que era um sentido original, e se fosse algo assim, né? Mas não. Então é isso que eu quero deixar claro algumas coisas. Fique esperto. Não foi combinado assim, e Clayton me deu muita coragem na maneira com que ele ministrou ali. Salmo 1, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios. O Senhor está falando aqui nessa noite. Você pode dizer glória a Deus? Tome cuidado. Tome cuidado. Não sei por que quer dizer, não sei não, já sei por que eu estou falando aqui. Eu sempre digo algo. As nossas limitações como seres humanos não vão conseguir ultrapassar o limite daquilo que nossos olhos veem e nossos ouvidos ouvem. Mas Deus conhece a vida de cada um de nós dentro das nossas casas, com nossos íntimos, as conversas que a gente vai tendo e assim por diante. Então vigie, tome cuidado e glorifique a Deus, que a sua língua seja uma língua bendizente, não maldizente. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Se você veio para ouvir a Deus, já começou. Agora que eu vou começar a pregar, não estava isso, não tinha esposa, não tinha nada. Mas Deus sabe, e eu não vou voltar para casa com aquilo que Deus colocou no meu coração, com o aspecto de homem covarde. Mas Deus me chamou para algo, tem me forjado. Só Deus sabe as lutas e as guerras que eu passo. Não quero levar nada para casa. Quero deixar tudo aqui em nome de Jesus. Quem quer ouvir a parte de Deus que Deus quer me falar? Erga essa mão comigo. Quem quer ouvir aquilo que Deus quer falar nessa noite, diga amém. Amém. Que assim seja, isso que você está dizendo. Te prepara para ver o que Deus vai falar com cada um de nós nessa noite. Quero falar com vocês uma palavra que está no livro de João, capítulo 4, versículo de número 19. Creio que tudo aquilo que acontece a cada domingo aqui está debaixo de uma dispensação de Deus. Pelo menos eu oro para que sempre isso aconteça. Então o culto, a gente está brincando, mas já começou desde quando o irmão Clayton vem aqui e abriu essa reunião nessa noite. Já teve o início dessa reunião, os louvores, e até esse exato momento o culto já está acontecendo. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus, livro de João, capítulo 4, versículo de número 19. Nos diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta.
nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí versículo 23 diz: mas a hora vem, e agora é, repita comigo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Agora uma pausa, escute isso, o próprio Jesus falando. Repita comigo para que você memorize. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E aí eu leio 24 agora. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, olha só, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Amém? Essa é uma passagem que, diante de muitas verdades de Deus, o cenário ali era Jesus, que ele foi ao tanque pegar água, né, e disse antes aos discípulos: vão à cidade, encontrem um lugar onde nós possamos repousar, busque alimento, para que depois dessa jornada nós possamos estar nesse lugar. E Jesus deu algumas instruções para os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer então que aquela samaritana estava no poço que Jacó tinha aberto. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher estava ao meio-dia buscando aquela água. E algumas partes peculiares desse texto, algumas verdades poderosas, elas trazem a nível de ensino para nós, e é tão glorioso quando nós vamos viver a palavra. Quem gosta de estudar a palavra, quem gosta de viver, de estudar, de ler, para se familiarizar, para entender aquilo que está acontecendo, você vai buscar, dentro de alguns viés, o contexto que Jesus está falando, o cenário que aquilo está acontecendo. E a Bíblia vai dizer então que ela vai ao meio-dia, porque ela era uma mulher que já teve 5 maridos. Então era uma mulher que ela já tinha passado inúmeras vergonhas perante a sociedade. Todo mundo sabia a respeito dela. E a Bíblia vai dizer então que para ela não ser julgada, porque era serviço das mulheres, e geralmente elas buscavam água de manhã cedo, no horário onde ainda o sol não era forte. E ainda também onde eles buscavam águas para trazer para os próprios animais, para o rebanho, enfim, era uma cultura naquele tempo que assim acontecia. E a Bíblia diz então para aquela mulher não ser julgada, como ela já vinha sendo julgada em todos os lugares onde ela andava, ela separou aquele tempo e vai ao meio-dia buscar água naquele poço, porque ela consigo mesmo dizia, né, então eu não vou precisar ser julgada, ninguém vai me olhar de uma forma diferente, ninguém vai dizer, não é tu que já teve 5 maridos, não é tu que está, nós 5 esposas, talvez tu já roubou 5 de outros e tal, e assim por diante. Então aquela mulher, ela está naquele ambiente ao meio-dia, num tempo onde ela preparou para não ser incomodada, e de repente chega um judeu, e Jesus naquele tempo era considerado como um grande rabino. Ele estava vivenciando algo, ainda que ele era o Cristo, o Filho de Deus, portanto que ela não o reconhece, como nós lemos aqui. Então ele, como um profeta, um rabino daquele tempo, um homem judeu, e não falava com os samaritanos. Havia uma grande guerra, um cenário de guerra entre eles, porque eles não tinham comunhão, samaritanos e judeus. E a Bíblia vai dizer então que Jesus chega naquele momento e pede à mulher a água, me dá água de tomar. E aquela mulher então, ela já chega assim, diz assim: como tu falas comigo sendo judeu, sabendo que eu sou uma mulher samaritana? Ela dizendo: você não pode dar a palavra a mim, sendo que eu não faço parte de um contexto. Você sendo um homem judeu, um rabino judeu, e eu uma mulher samaritana, eu não
não poderia estar conversando, inclusive não era propício, sendo que eu sou uma mulher sozinha e você é um homem sozinho, e principalmente talvez ela mesma dentro de si dizendo, já tem uma má fama de andar já tive 5 maridos, naquele momento estava dizendo ainda, né, já era o 6º, mas enfim, aí ela estava dizendo, já ainda me chega um outro homem aqui sozinho para me pedir a água, eu já quis vir para cá no horário para não ser incomodada, e Jesus começa um diálogo com aquela mulher, e a Bíblia vai dizer então que ele disse, se tu soubesse quem te pede água, e assim por diante. E aí aquela mulher de repente fala assim, dentro de um diálogo, que Jesus chega para ela, e aí Jesus toca em um lugar onde leva um nível de surpresa essa mulher. E a Bíblia vai dizer então que Jesus pede, cadê o seu marido? Ela disse assim, não está aqui, não tem. Daí Jesus, falaste bem, o que você tem, esse que você tem não é o seu, já é o 6º marido da vida dela. E a Bíblia vai dizer então, ali naquele momento ela reconhece, ela diz, vejo que tu és um profeta, porque ela está dizendo, não tem como você saber disso, eu não te conheço, você é um homem judeu, eu nunca te vi, mas certamente, por você ser um rabino, um profeta, você teve uma revelação daquilo que está acontecendo, era impossível de você ter esse nível de informação. Então naquele momento ela então se relaciona com um profeta. Aí Jesus começa a falar para ela, e ela começa a questionar Jesus, e ela diz assim, como é que eu posso te dar água, né? Esse poço foi o nosso pai Jacó que abriu, né? Falando de gerações, nós somos herança de um poço de nosso pai Jacó que abriu, e você sendo judeu, nós estamos numa terra onde nos pertence, vocês nem poderiam estar cruzando por esse local. E aí naquele momento Jesus ele entra em algum lugar, porque Jesus está tendo é objetivo, é intencional aquele momento em que Jesus está naquele ambiente. Jesus queria salvar a vida daquela mulher. Jesus queria liberar Cristo como Ele próprio, o próprio Deus sendo revelado sobre ela. Jesus estava dizendo por entre linhas, mulher, até hoje você trilhou uma vida, e você teve níveis de escolha, o livre-arbítrio te deu caminhos, e certamente você sofreu muito para chegar até aqui. Você anda como uma mulher envergonhada. Mas Jesus estava querendo dizer, por entre linhas, e nós vamos navegar na palavra para ter um nível de real entendimento. Jesus estava dizendo, se você tem um encontro comigo, a tua vida vai ser transformada. Se você decidir, a partir desse momento, viver aquilo que eu tenho para te dar, não é uma água que você vai beber e vai matar a sua sede. Eu tenho uma água que se você beber, você jamais terá sede novamente. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E é esse o cenário que está acontecendo ali. Eu queria que você se transportasse, ainda que você não consiga fechar os teus olhos, mas se você lá no reino, lá no Espírito, pudesse se conectar com isso que está acontecendo, você pudesse imaginar um cenário, você pudesse vivenciar um contexto como se fosse um filme para a sua vida. Jesus gerando um contexto, dizendo assim, eu sei, em outros momentos você deveria ser inclusive apedrejada, mas eu estou querendo gerar aquilo que homem nenhum um dia já te proporcionou. E aí começa um diálogo onde ela diz, vocês dizem que para adorar a Deus é no monte onde vocês adoram dos judeus, porém nós adoramos o nosso Deus aqui. E Jesus então ele entra nesse cenário onde nós estamos lendo agora. Versículo de número 21, ele disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Jesus estava quebrando um protocolo a nível de as pessoas culturalmente encontrar uma forma única de adorar a Deus. Vocês conseguem entender que os dois povos estavam em briga dizendo, os judeus, para vocês adorar a Deus tem que vir a Jerusalém, e aqui é o lugar aonde vocês dobrarão os seus joelhos, ou vocês entrarão, chegarão no muro das lamentações, e nesse ambiente, a partir de agora, tudo que vocês orar, o Pai vai nos ouvir. Mas porém, eles já não. Nós acreditamos que por Jacó estar aqui, por opostos aqui, um monte de adoração, aqui que o Senhor, nosso Deus, nos ouve. Então era uma guerra entre povos naquele momento, e era exatamente isso que estava acontecendo. E aí Jesus agora diz para ela assim, como ele, o próprio Cristo, Filho de Deus, estava dizendo agora, como uma movimentação de uma nova aliança em Deus, ainda que muito novo para aquilo que estava acontecendo. Inclusive ela estava ouvindo algo diferente de tudo aquilo que ela ouviu com a menção de uma primeira vez. Aí o Senhor diz para ela que já não importa mais adorar aqui ou adorar lá em Jerusalém.
porque está chegando o tempo. Escute isso, é profético, você deve entender. Tomara, a minha expectativa é que essa palavra entre no teu coração. Está chegando a hora. Jesus fala assim, ó, no 22: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava falando para ela assim: agora eu não quero mais bater boca, por entre linhas falando. Eu não estou aqui para gerar um nível de convencimento, te convencer de algo. Eu estou aqui como uma manifestação genuína, porque eu sou o próprio Cristo, ainda que ele não tinha relatado exatamente isso, mas nos versículos seguintes sim. Aquele momento Jesus está se apresentando, gerando algo para a vida dela, dizendo que já não mais importa. Jesus estava dizendo, era por entre, mas como assim? Se nós somos ensinados que existia uma única maneira de nós buscar a Deus, existia um meio, um ambiente, quando nós quisermos nos conectar, é aqui, nos foi ensinado. Talvez por entre linhas, se eu pegasse estudiosos da palavra, pessoas, teólogos, que são os caras, que são os cri-cri do negócio, eles batem em teclas, eles seguram. Quer ver o judeu ortodoxo? Os caras, eles não abrem mão. Os caras são xiitas, morrem, mas não abrem mão, porque o ensino está encravado dentro de si. É uma questão já cultural, é o estilo de vida assumido que a pessoa tem. Então Jesus estava quebrando esse protocolo, dizendo: não importa mais onde vai adorar, se é aqui, se eu é lá com os judeus, não importa, porque está chegando a hora. Olha só, eu estou por causa do tempo. Aí olha o 23, e eu quero que você, eu pedi para você repetir, porque isso tem que estar no seu coração. 23 nos diz assim, olha Jesus anunciando, dizendo: mas a hora vem. Nós não precisamos ser muito inteligentes a partir desse momento. E Jesus, o próprio Cristo, diz o quê? E a hora é em que os verdadeiros, vocês estão entendendo? Eu não sei, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de pregar, eu pauso, eu ponto e vírgula. Cara, os verdadeiros, sabe como é que eu estudo? Eu vou lá no dicionário, eu quero saber o significado do que Deus está falando, a cada palavra, a cada vírgula, aquilo parece que salta, eu tenho que entender, eu tenho que me familiarizar. Eu não sei você, como é que você estuda a palavra, como é que você vê, mas é Jesus conclamando, ele dizendo: a hora vem, ele está pré-anunciando, está chegando o momento, eu estou anunciando. E agora, tipo assim, está chegando, mas quando? Agora é o que, Jesus? Em que os verdadeiros, escute, adoradores. E os adoradores não é os que cantam nas igrejas, os adoradores não é às vezes como uma língua de expressão, como a Dani que está aqui dizendo: vamos adorar a Deus. É uma adoração? Claro que é, mas uma adoração não de palavras. Você é um adorador com a sua vida. O céu celebra quando você adora, quando você está adorando a Deus com seus filhos. Cara, a gente já bateu tanto nessa tecla que até eu às vezes fico enjoado de falar as mesmas coisas. Às vezes até eu chego em casa e amor, muda um pouco. Tu fica batendo, daí eu uso um argumento, amor, mas às vezes tem pessoas novas chegando, precisa escutar pela primeira vez, mas muda o disco, pula. E a gente está cansado, enfim, nós estamos cansados de falar. Adoração pela vida não é o quanto nós estamos comprometidos a falar, o quanto nós como cristãos estamos comprometidos a viver, de manifestar um nível de adoração, ser amigo de verdade, ser marido de verdade, ser esposa. Ninguém quer pela metade, nenhuma esposa quer um marido mais ou menos, nenhum marido quer uma esposa mais ou menos, nenhum pai quer celebrar um filho meio obediente. A gente quer intensidade, a gente quer que as coisas aconteçam por inteiro. Ninguém quer um patrão mais ou menos, ninguém quer um funcionário meio trabalhador. Vocês conseguem entender que o meio natural da vida nos exige, e ele não pede opinião. O tempo todo está acontecendo, dizendo: é necessário que haja uma integridade sobre o que está acontecendo. Nós não podemos viver pela metade, uma porcentagem. Eu sou 80% bom, eu sou 50% amigo. Não, quem é que vai se relacionar? Quem que é um amigo 50%? Mas por que às vezes a gente não é um amigo 100%? Qual é o homem que não quer uma esposa top, 100% do lado dele? E qual é a esposa que também não deseja um marido top, dizer assim, todos os dias
dias, levantar de manhã, olhar para a cara do outro e dizer se eu casaria contigo de novo. E é difícil, claro que é difícil. Vamos viver aqui, vamos se despedir de dentro para fora. Vamos viver a igreja genuína, sim ou não? Quem quer viver a igreja genuína, diga amém. Amém. É difícil. E quando nós temos maturidade para falar o que estamos falando, a gente não leva para o coração, porque não é na alma. O que está acontecendo é no reino do Espírito. Às vezes é difícil. Tem dias que dá vontade de sair correndo. Mas tomara que seja alguns dias, né? Que não seja todos. E às vezes a gente quer tanto do outro aquilo que a gente não está comprometido a ser o primeiro a dar. Eu quero tanto da pessoa que está do meu lado que eu não estou disposto a dar para ela. Eu quero fidelidade dessa pessoa, do meu amigo, mas eu não quero ser fiel a ele. Eu quero tanto que meu patrão me honre no meu trabalho, mas eu roubo o tempo todo, vou para o banheiro, fico quantos minutos, trabalho meia boca, pelo meu salário, ele é sempre assim. Porque ele não entende que tudo que ele faz é uma expressão de adorador, de um homem de verdade. Então, o patrão da vida dele, quando nós entendemos algumas coisas, gente, quando descortinar no nosso coração, na nossa mente, as verdades bíblicas de Deus, nós teremos uma vida transformada. Se eu fosse ser pastor de pessoas, trabalhando por pessoas, eu já tinha largado há muito tempo. E eu não estou dizendo na Casa Farol, estou 26 anos na caminhada. A intenção, muitas vezes, que eu sempre dizia, que no meu coração de desistência é, se eu ficasse em casa pastoreando minha família, que às vezes não é fácil, mas dado um tempo aqui eu estaria no lucro. A gente quer calcular o tempo todo. Mas quando você tem uma convicção daquilo para qual Deus te chamou, você nunca mais vai conseguir ser você mesmo. Porque a sua vida já não é mais sua, você entregou, ela tem alguém que é o pertencente dela. Você já não tem mais escolha. Como é que você vai ter escolha sobre aquilo que já não é mais seu? Quem entregou sua vida para Jesus faz assim. Quem entregou e tem convicção faz assim. Como é que você vai questionar o que Deus quer fazer na sua vida? Como é que você vai querer negociar com Jesus? Dizer, não Jesus, aqui eu não vou. Esse lugar é muito difícil, eu não tenho condição. E Jesus está dizendo, é na sua fraqueza que te faço forte. É diante de um cenário que o homem está impotente, em que a glória de Deus se manifesta. É num lugar onde todos enxergam dizendo algo, quando você usa a expressão de uma palavra, foi um milagre de Deus, você está honrando ao Senhor. Dizer, homem nenhum conseguiria fazer aquilo que só Deus podia fazer. E Deus está querendo nos encontrar, esse é o cenário. Os verdadeiros adoradores são esses, comprometidos com essa palavra. Em que a Bíblia está dizendo que o Senhor está à procura. Vocês conseguem entender, gente? E a partir desse momento você está disposto a passar o que passar, vir o que vier, e você não abrir mão. A gente brinca algumas vezes dizer, para ir para trás, nem para pegar impulso, até que fugir a palavra. Porque a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Eu não estou dizendo de outra coisa, estou dizendo na linha de fé, amém, igreja? Quando nós estamos querendo desistir, achando que vamos encontrar caminho fora de Jesus. Tem pessoas que dizem, não aguento mais, eu já vi essa expressão. Não aguento mais, vou desistir. Desistir do quê? Não adianta, eu vou na igreja, não adianta eu ir, eu vou desistir. Então para qual lugar que tu vai, que vai ser melhor que na igreja, que tu vai ter mais sucesso, guarita, proteção, cuidado, destino, me leva junto. Se algo fora de Jesus vai surgir, isso tudo que tu quer na tua vida. Não, vou largar Jesus, porque vida mesmo é uma vida de noitada, vida mesmo é viver no pecado, é estar na brisa, vida mesmo é estar celebrando coisas assim que a carne que gosta, de viver em lugares, isso que é vida, meu Deus do céu. E eu sei que a grande maioria que está aqui já tiveram algumas experiências do lado de fora. E se essas experiências ainda falam com você, em alguns momentos que você está vulnerável dentro da igreja, que você vem para cá e você ainda fica pensando assim, pois é, lá é legal, te converta nessa noite, nasça de novo, seja como Nicodemos, nasça de novo, da água e do Espírito. Quando ele chega para Jesus e diz, o que é preciso ser feito para que eu possa herdar o reino de Deus? Um rabino, um homem respeitado. Nicodemos chega para Jesus, achando que ia dar uma de grandão, porque ele era um homem respeitado. E Jesus chega para Nicodemos e diz, Nicodemos, para um homem herdar o reino dos céus é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu
Nicodemo é isso, nós vamos ler aqui com uma conclusão dessa palavra. Essa mulher estava conversando com Jesus e não conseguia reconhecer que era Cristo que falava com ela. Talvez você está num cenário em que exatamente igual. Jesus está falando aqui nessa noite e você não reconhece que é a voz dele. Porque pode ser que algumas palavras ferem o seu coração. E agora nesse momento você começa a endurecê-lo e Jesus está falando. E Nicodemos então, por não entender, Nicodemos, mas porventura pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus estava dizendo, você sendo um mestre, Nicodemos, você que ensina nas sinagogas, como você ainda não compreendeu que o que eu estou falando é um reino totalmente diferente do que um reino humano, é um reino do Espírito. Pois o homem que não nascer da água e do Espírito, esse não verá Deus. É um homem que tem uma conversão. O que é convertido, pastor? É uma conversão. Quando você tem uma rótula, você está vindo com o seu carro, você está vindo numa direção, às vezes é uma direção de pecado, de mentira, de engano, de promiscuidade, de coisas ilegais, de negócios que Deus não aprova, e você está andando num ambiente, numa direção, e você tem um encontro com Jesus, e você sabe que é Jesus, e de repente você faz uma conversão. Eu mudo o sentido da minha vida. A partir desse momento, eu mudo a rota. Eu paro de ser um cara mau. Eu paro de ser uma mulher linguaruda. Eu paro de ser uma fofoqueira. Eu paro de ter uma língua maldizente. Eu paro de desonrar o meu marido. Eu paro de deixar de amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu paro de deixar os meus filhos em segundo plano. Eu paro de maltratar as pessoas. Eu paro de enganar o meu patrão. Eu paro de enganar o funcionário e assim por diante. Para mim, o que é o Evangelho? Você me pergunta, pastor, o que significa o Evangelho? Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Escute, para experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês estão entendendo que sempre a Bíblia vai ter uma proposta, como a irmã Dani estava dizendo assim, de impulsionar nós a se jogar para frente. Nós sempre vamos ser incentivados por Jesus a te jogar para frente, a se render nos braços de Jesus. É saltar de um avião sem paraquedas e dizer, Deus vai fazer, porque é loucura. Não faz sentido ser crente para quem não vive nessa plataforma. Como é que você vai explicar que a vida do crente é pela fé? E o que é fé, pastor? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que nelas se esperam. É algo sobrenatural que foge, então, sobrenatural, é aquilo que no reino natural não pode acontecer. É os milagres sendo ativos, quando você está diante de uma enfermidade, de uma doença, de um câncer, nós passamos por isso. 19 anos atrás, não vou contar o testemunho de novo, chegamos num cenário, essa semana nós estávamos falando ainda, chegamos no hospital, fizemos exame, a Micaele tinha um câncer no joelho. E quando nós chegamos no hospital lá para fazer a ressonância, o médico, nós vamos ter que amputar a perna da tua filha. Chegaram tarde, o câncer já tomou conta. Se não amputar essa perna, o câncer vai subir e vai matar essa menina. Ou vocês tiram a perna e nós vamos dar remédio para tentar salvar. Então, melhor viva sem perna do que... Mas nós declaramos, não, Senhor. É uma boa oportunidade a partir desse momento para mim conhecer o Deus de milagre. Eu não pedi, não queria viver isso, mas já que aconteceu, Deus é Deus sobre a minha vida. Isso é um coração rendido. Você não tem mais como negociar com ninguém, não tem como negociar com o médico, não tem como negociar com o ser humano, não há dinheiro, não é nada, é só uma intervenção de Deus. Escute o que está acontecendo. E naquele momento nós chegamos lá no hospital, a Micaele vai para a sala de cirurgia, completa 2 anos no hospital, e os médicos abrem a perna dela e chega na hora, não tem mais câncer, sumiu o câncer. E chega o médico e diz, pai, ainda não consigo, nós vamos fazer novos exames, nós temos que ver, mas as notícias são boas. Nós não precisamos amputar a perna da sua filha, e também nós vamos fazer novos exames, porque na verdade nós temos que entender o que aconteceu. Por quê, paizinho? Nós abrimos a perna dela e aquele câncer, aquele diagnóstico que nós tínhamos nas mãos não existe mais. Um milagre aconteceu, sumiu e nunca mais apareceu. Tinha tantas outras coisas. Então, quem está aqui mais velho sabe o que eu estou falando. Milagre aconteceu, mas foi fácil, foi dias de guerra, de luta, de medo, de angústia.
de briga, de guerra com Jesus, de dizer não faz sentido ser crente se tu não me cuidar, não faz sentido ser crente, eu entreguei tudo na minha vida, eu tenho uma aliança, um pacto contigo, e o Senhor me desamparar, porque eu entendi enquanto é fôlego a vida, dizer, pastor, mas se tivesse perdido a perna, Deus ia deixar de ser Deus? Claro que não, mas enquanto eu vi esperança, eu não deixei de clamar. Quantas vezes acordei ajoelhado na beira da minha cama, de madrugada, ia no banheiro 3 horas da manhã para fazer xixi e voltava, quem diz que dorme? Amanhecia chorando na presença de Deus, dizer, eu quero viver um extraordinário. Cadê o Deus de milagre que eu li a Bíblia uns tempos atrás? E Ele intervia, agia com ação, com graça, o sobrenatural estava acontecendo, e eu estou vivendo uma vida de um crentinho meia boca. Eu me arrepiei quando eu fui na igreja, cantei, já me sinto suficiente, é o Evangelho, que me arrepiar já é o suficiente. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O Senhor está nos convocando a viver algo de um momento sobrenatural. Mas por que algumas coisas parecem que não vão acontecer? Porque nós estamos às vezes vivendo, eu não quero usar a expressão aqui pejorativas, para não gerar um nível de ofensa. Eu iria dizer, não vou dizer, tá? Agora é uma estratégia que eu tenho, eu ia dizer, mas não vou dizer. Eu ia dizer que às vezes a gente fica brincando de cultinho, mas daí pode ser que alguém se ofenda, então eu não vou dizer, tá? Não vou dizer, não vou, vai saber, porque eu não quero viver de verdade, eu não quero expor a sua vida. Mas se você, quem é crente aqui, diga amém. Amém. Eu não vou pedir daqui para frente. Quem é crente ora todo dia? Não fale. Quem é crente aqui lê a Bíblia todo dia? Quem é crente aqui faz devocional todo dia? Quem é crente aqui dobra o seu joelho, esquece relógio, esquece tudo? Eu só levanto daqui quando Deus dizer amém para mim. Quem aqui é crente quando você é desafiado e você olha assim na cara, cara, mas eu te amo. Mas você tem a vontade de dizer outra coisa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Amém. Meu Deus, o relógio, me perdoe. Eu tenho que concluir. Mas há uma nuvem de graça aqui. Quem está sentindo, diga glória a Deus. O céu está aberto aqui. Eu tenho certeza, convicção quanto eu estou vivo. Deus está falando aqui. Há endereço essas palavras. Só que ainda infelizmente, a gente sabe como é que funciona. Pessoas estão perto de Jesus e não reconhecem que é Jesus que fala. É assim. E infelizmente eu não tenho poder para mudar. Aí Jesus diz assim, eu vou ler rapidamente então 23 e vou finalizar por causa do horário. Mas a hora vem, e é agora. É agora. Eu, se fosse você, estaria arrependido talvez de estar aqui. Você tem compromisso de você a partir de hoje viver essa palavra. Zermini fala algo assim, tudo aquilo que é valioso é perigoso. Escute, tudo aquilo que é valioso é perigoso. Sabe quando você vai, chega numa empresa, tem aqueles negócios de alta tensão assim, o que diz lá naqueles negocinhos lá, tem uma fotinha com uma caveirinha, o que diz aquilo? Se tu botar a mão aqui, já era para ti, é um esqueleto que vai ficar. Tudo aquilo que é altamente valioso é perigoso, ou perigoso e valioso também. Aí Jesus diz assim, e agora é hoje, é agora. Aí Jesus está falando assim, agora, ele já exclui, os enganadores mentirosos estão fora, mas essa é uma palavra, olha, para quem é essa palavra? Em que diga comigo, quem está com a Bíblia aberta aí, Ciro, bota para mim, João 4, 23, nós vamos ler junto. Mas a hora vem, e agora é, em que diga, ponto. Jesus está falando para uma classe de pessoas verdadeiras. Então acho que Jesus não sabe quem está brincando de ser crente. Qual é o ser humano que pensa que vai enganar Deus? Por isso que eu digo, Deus consegue ver aquilo que o homem não consegue. Deus contempla o que está lá dentro no coração de cada ser humano, que homem algum consegue, por poder algum, a não ser que seja uma revelação de Deus. É uma palavra para verdadeiro, os enganadores estão fora, porque Jesus está dizendo, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito, é uma condição, tem que ser em espírito e no ambiente da palavra da verdade. E aí que eu acho magnífico, eu vou concluir aqui, por causa do horário. Porque o Pai,
procura a tais, que assim o adora. E aí eu quero dizer, se o Pai nessa noite está olhando para cá, será que Ele conseguiria nos encontrar aqui nessa noite? Se Ele está procurando, se o Pai está procurando os filhos que o adorem em espírito e em verdade, quando o Senhor olha para cá agora, Casa Farol aqui, e Ele olhasse para mim nessa noite, eu falo isso com muito temor e temor nesse momento, porque eu sei quem eu sou, e aquilo que eu falo é muito maior do que eu não teria condição de uma forma humana de estar falando isso aqui, porque geralmente quando eu termino as pregações eu saio correndo para um lugar secreto para me humilhar diante de Deus, porque são palavras muito maiores do que eu poderia suportar, inclusive, porque eu sei o homem pecador que eu sou, e por isso que eu estou dizendo, não me faz diferente, que às vezes cria uma falsa ilusão. O pastor hoje estava no óleo, ele estava pregando para ele, não, estou pregando para mim. Foi Jesus que me constrangeu com essa palavra essa semana. Diz: Marcelo, eu não tenho como criar relacionamento com homens que não vivam debaixo de uma plataforma de verdade. Eu não posso entregar a riqueza do reino de Deus na mão de homens promíscuos, mulheres que não têm compromisso comigo, porque eles não são verdadeiros, e quem não é verdadeiro é o quê? É falso. Quando você vê 2 notas de 100 reais, como é que eles fazem para ver o que é verdadeiro e é falso? Tem que passar ali numa luneta ali, mexer para ver se tem consegue arranhar, porque o falso é muito parecido, mas não tem valor, porque é algo falso. E Jesus está dizendo que Ele está procurando, e o Pai, agora Ele já nem fala mais por Ele, o Pai está procurando aqueles que o adorem. Vocês entenderam que adoração não é uma canção? Quem entendeu, diga amém. Adoração, o que é adoração? Anote isso aí, velho. Adoração é um estilo de vida, que a partir desse momento eu estou comprometido a manifestar, não pelo quanto eu estou falando, mas a partir desse momento, o quanto eu estou comprometido a viver. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu estou comprometido a viver, e a partir desse momento, quando o céu olhar para a terra, eu não posso ficar fora disso. Você já pensou, Deus olhar, eu vou ver lá na Casa Farol os verdadeiros adoradores, e Jesus anotando, passando, Dayana, Monique, Lucas, e vai indo, e vai passando, Arthur, vai passando pela Thay, pega o André, pega a Cris, e vai indo, e vai, e eu olho, Senhor, mas o meu nome não está aí, e Deus dizer: porventura eu não te encontrei, porque eu vou encontrar os verdadeiros, é aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você não está incluso, porque eu conheço a vida como ninguém conhece. Se essa palavra não gerar temor em nossos corações, nós estamos vendo um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E agora sim, qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer manifestação similar a isso vai gerar engano sobre nós. Se coloque de pé.